Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega a assinatura da Anestec, plataforma número 1 em anestesia digital. Eu sou Jorge Preto, sou médico anestesiologista, CMIO da Anestec. E hoje vamos falar aqui com André Carnevale, que é presidente da Copanest, Espírito Santo, é mestre em políticas públicas, doutor em anestesiologia com área de atuação em administração em saúde. André, muito obrigado por comparecer aqui, falar com a gente, com a nossa audiência. Hoje nós vamos falar sobre indicadores e adoção digital na gestão de uma cooperativa de anestesiologia. Falar um pouco aí de cooperativismo e de como o gerenciamento e a adoção digital elas estão permeando todos os nossos modos de trabalho, incluindo a cooperativa. André, por favor, se apresenta aí para o pessoal. E como você chegou aí até na cooperativa e a tua visão aí sobre essas questões de indicadores de adoção digital. Antes aí de mais nada, sou eu quem agradeço o convite. Eu acho que esse tipo de iniciativa ajuda muito a questão da nossa especialidade, que é muito carente de retomar o protagonismo, né? Eu digo até essa questão de retomada de protagonismo porque eu acho que tem um problema, de uma forma geral, com a nossa especialidade de uma forma cultural, aquela questão assim, não é médico, né? É médico, tal, etc. A gente escuta esse tipo de coisa aí no popular. E culturalmente, eu acho que a gente tinha que fazer cada vez mais coisas para demonstrar o protagonismo nosso, né? Porque nós somos os pilotos do avião, né? Eu sei que já existem várias formas de fazer a analogia, né, da anestesia com a aviação, mas enfim, eu acho que o nosso protagonismo ele tem que ser retomado e atitudes como essa fazem, né? Porque gera de fato informação, né? Eu acho até que começa pelo nosso nome, sabe? A anestesiologia, às vezes eu penso que a gente tinha que ter um outro nome, porque eu vejo que a anestesiologia, quando a gente olha a palavra anestesia, passa uma impressão inicial de que a nossa principal função, e talvez a mais complexa, talvez, seria aquela que seria geradora do conforto, né? Sendo que o que é mais difícil, muitas vezes, é controlar o sistema automático, né, do ser humano. E aí, pelo fato de que o que está relacionado, né, o nome geralmente define, né? O nome que define é um nome gerador de conforto, que coloca a nossa especialidade como algo secundário, muito embora seja, de fato, uma especialidade de suporte, é algo que é totalmente imprescindível, né? E eu acho que o nosso protagonismo, que foi, de certa forma, retomado um pouco aí na época da pandemia, ele tinha que ser mais retomado. E acho que importa muito a gente estar falando, inclusive, de indicadores, etc., porque dentro desse protagonismo, eu vejo que a anestesiologia é a melhor especialidade para tomar conta do centro cirúrgico, né? E se a gente for pensar, né, que um hospital ele funciona como vamos fazer uma analogia com uma empresa, uma empresa de qualquer outra coisa. O centro cirúrgico é a esteira de produção. E o melhor empresário, né, a gente pode olhar pelo Taylorismo, Fordismo, qualquer teoria de administração, seja avançada ou não, o melhor gestor é aquele cara que consegue tomar conta bem da cadeia de produção. A partir daquilo ali, ele consegue, com mais facilidade, analisar resultado, etc., e fazer a administração conforme ele melhor entende. E aí a gente pega, né, por exemplo, cada vez mais a ciência lida com as questões médicas de modo a afastar tudo que não é cirúrgico, tudo que não necessita, de fato, de um mecanismo ali agudo, intenso, né, como uma cirurgia ou algo assim, fazer fora, em casa, nas clínicas, né? E os hospitais, então, porque é muito caro.
E os hospitais, então, ficaria para as questões cada vez mais ligadas a procedimentos, de forma geral, né? E aí, não tem médico melhor do que o anestesiologista para lidar com essa esteira de produção e auxiliar, então, os principais stakeholders, né? Os donos dos hospitais, etc., seja ele o governo, né? A fazer aquilo da forma mais eficiente, né? Até porque eficiência tem que ser o nosso baluarte, né? A nossa égide tem que ser de eficiência, porque as coisas são muito caras, né? Nós não temos o surf, por exemplo, taxado pelo governo. Você pode pegar uma prancha de surf e ir para o mar. Aí você se quebra todo lá, engole água, sei lá, se sai todo estrupiado. Isso tudo cai na conta do SUS, ou do plano de saúde, ou de quem quer que seja. Ou seja, não existe taxação para você comer igual um doido, né? Ficar mega obeso. Isso tudo tem chance de dar encrenca, e lá na frente o preço disso é muito caro. A gente hoje já está pagando uma conta pesada, né? Ou seja, eficiência, né? Que seria aquilo que envolve fazer as melhores coisas com menor dispêndio, né? Seja tempo, seja grana, para a saúde, considerando o modelo de hospital, cara, tudo a ver com o protagonismo da nossa especialidade, que seria, além de tomar conta da anestesia em si, voltando a falar do nome, né? Que eu acho que é um nome ruim, tomar conta de algo, de mecanismos mais centrais, gerais, né? O que faria, portanto, ter a ver com tudo isso que a gente tem para falar aí hoje, né? Que é indicadores. Porque, pô, um anestesista é o cara gerador das principais informações. Na caneta dele sai tanto questão relacionada a custo, etc., tal, como informações de todo o mecanismo do que acontece lá dentro. E aí, se a gente está linkado de uma forma interessante aí com indicadores, esses indicadores eles forem melhor posicionados no tabuleiro de xadrez aí de quem está fazendo a gestão principal, cara, isso é uma bela de uma ferramenta para a eficiência, né? O que geraria, portanto, muito valor para a sociedade de uma forma geral, seja ela no sentido público ou não. Sim. Eu acho que tem uma questão cultural que ela está mudando aos poucos, porque até se você for olhar o símbolo da asa, né, há décadas lá tinha lá a vigilância, né, que a principal função do anestesista era a vigilância. Mas antigamente a gente não ficava tão vinculado na questão de gestão de eficiência operacional, ou muito poucos. Eu acho que hoje tinha que ser vigilância e eficiência, bem que você falou, são os dois pilares, porque não basta mais hoje a gente só cuidar do paciente, só, entre aspas, assim, né, porque é uma função primordial, mas hoje a gente tem que participar de mais coisas, né, e a gente tem que estar junto da gestão. E assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o anestesista é a especialidade mais capaz de coordenar o centro cirúrgico, porque a gente está lá, a gente anestesia para todas as especialidades, a gente passa o dia inteiro lá, então somos nós e o pessoal da enfermagem que passa o dia inteiro lá. Mas quem está dentro da sala somos nós, né, cara? Não fica nenhum enfermeiro o tempo inteiro em todas as cirurgias. Quem está dentro da sala o dia inteiro é o anestesista, cara. E a gente tem hoje tem que retomar uma posição na gestão, como um parceiro da gestão, trazendo realmente essa questão da eficiência do centro cirúrgico. Cara, e se você quiser fazer isso, não tem como você fazer isso sem ter dados, sem ter indicadores. Então, isso tudo uma coisa acaba linkando na outra, puxando a outra. Porque não adianta você querer participar da gestão e chegar lá com opinião. Ah, não, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Cara, você tem que chegar lá com indicadores, com dados, com histórico, porque e muitas vezes histórico e dados que só a gente tem, ninguém mais da gestão tem, apesar do centro cirúrgico ser a esteira produtiva, o ponto crítico
de resultado, tanto clínico quanto financeiro. E paradoxalmente, a gente ainda está na exclusão digital na maior parte dos hospitais. É extremamente comum você dizer, não, o nosso hospital todo tá digital, menos anestesia. É algo que me parece ser um pouco paradoxal, devia ser o primeiro, né? Se nós somos o ponto mais crítico de eficiência do gerenciamento da esteira produtiva do hospital, a gente devia ser o primeiro, não o último. Então, está um pouco paradoxal essa relação. E aí, a gente sabe, né, que daí você gerenciar indicador, tendo que ler ficha e entender o que está escrito e pegar, aí você vai acabar inevitavelmente fazendo uma amostragem. E eu sempre falo, né, que estatisticamente você fazer gestão por amostragem é você ter uma amostra de como é ter uma boa gestão, né? Porque você está olhando um pedaço. É melhor do que nada, mas você está olhando só para um pedaço, ou seja, inevitavelmente você vai ter uma tendenciosidade nessa tua análise. Eu acho, sinceramente, que a gente tinha que pegar e fazer um grande benchmarking aí para outros segmentos daquilo que é muito eficiente, sabe? E a gente está falando de mudança de cultura, e o que é muito difícil, né? E eu vejo que mudança de cultura depende muito do aspecto educacional. Se a gente for ver, se a gente for sair e perguntar para os estudantes que têm interesse de fazer anestesia, o que eles gostam, o que motivou eles para fazer anestesia, eles vão dizer coisas que estão muito longe disso que a gente precisa que seja feito, sabe? Eu acho que muito tem uma culpa nossa mesmo no momento que a gente faz o treinamento para esse pessoal e a gente fala em sala de aula, por exemplo, o que é a função, o que é o esperado que seja feito. Porque, veja, aquela questão de ética de convicção e ética de responsabilidade, né? Ética de convicção seria aquela que é mais fácil do médico entender, que é aquela ética ligada com a convicção básica do que está posto em regulamentos, né? A questão das normativas, né? E aí entra o CRM, é aquilo que é o mais fácil, o mais óbvio. A ética de responsabilidade, ela já tem a ver com a sua atividade que envolve um todo, né? Então, responsabilidade como médico, como cidadão, de uma forma geral. E aí eu vejo, né, que a gente está tão longe disso, e isso é um problema cultural, né? Porque muitas das pessoas que escolhem fazer anestesia escolhem porque gostam de centro cirúrgico. Tem alguns que eu escutava mais no passado, que entendia que era uma especialidade rápida, que você com 3 anos você já era especialista, o que é algo muito absurdo, né? De se acreditar que pode ter gente que pensa assim. E o que eu vejo é que quando a gente faz a pergunta, né, conforme eu estava dizendo, para o estudante que quer a anestesia, as respostas são muito variadas e geralmente estão muito longe disso, né, que a gente está falando. Eu fiz um trabalho em 2018, se não me engano, foi um trabalho que saiu na Anestesia em Revista, que estudava burnout, né? Burnout na residência. E aí eu fazia uma série de perguntas para os residentes e, muito embora não tenha sido o assunto nada relacionado à parte de gestão, eu já tinha esse interesse, né? E comecei a perguntar para eles quais deles tinham interesse nessa parte aí de gerenciamento, de centro cirúrgico, tal, e coordenação, e o que eles entendiam disso. Cara, as respostas eram também das mais variadas. A grande maioria que tinha esse interesse
tinham interesse, mas acreditando que com isso eles iam trabalhar menos, porque ele ia estar fazendo uma função outra que não fazer anestesia, ou se não, tinha o interesse de fazer isso porque achava que iria ganhar mais. Isso é completamente um contrassenso, né, do que a gente de fato teria para oferecer. O que a gente teria para oferecer envolveria, por exemplo, uma gama de informações centralizadas, e isso sendo estudado, né, sendo trabalhado para gerar informação. Aquela história, né? O dado não é informação. O dado é o dado. A informação é o trabalho daquele dado. Se você só pegar o número frio e colocar para discutir, aquilo não adianta nada. Eu lembro, por exemplo, que uma vez eu vi uma discussão interminável. Isso quando eu trabalhava em São Paulo, né? Eu sou paulista. E eu trabalhava no Hospital do Câncer, e o pessoal estava discutindo lá que a mortalidade estava muito alta. Isso com o pessoal de alguns gestores, né? E aí a pergunta óbvia que alguém levantou a mão e fez: tá, mas a mortalidade para um hospital desse segmento é algo bom ou ruim? Né? Uma pergunta que gera uma certa dúvida. Né? Se discutir mortalidade e maternidade é uma coisa, discutir mortalidade no hospital de câncer, às vezes é isso mesmo. Você tinha que escolher um outro indicador. Ou seja, o dado em si, ele não quer dizer nada. Só que para você ter informação, necessariamente você tem que ter o dado. Então, é por isso que eu acho que a cultura nossa ela tem que ser muito bem trabalhada para que a gente saiba o que fazer com os dados. Porque hoje a gente vai dar... hoje a gente está num momento de transição que nós vamos dar um salto absurdo de uma especialidade que nunca teve capacidade de juntar informação, trabalhar isso de uma forma centralizada, né? Os dados todos sendo trabalhados, pegar os dados que são mais importantes, essa questão dos indicadores, né, mesmo, né? Nunca fez um estudo disso. Na nossa formação, a gente pega muito pouco, né, dessas coisas. Então, vai pegar uma galera dessa e vai entregar, do momento para o outro, uma quantidade gigante de informação que o cara vai ficar perdido. Né? Pega um cara que não sabe cozinhar e larga ele numa cozinha cheia de equipamento francês, né? Estou supondo que são os melhores aqui, né? Mas cheio de equipamento francês, todos os ingredientes. O cara vai pegar lá um baiacu, vai matar todo mundo, por exemplo, porque ele não vai saber o que fazer com aquilo. Sim. Isso a gente já começa a perceber, cara. Às vezes a gente entrega na Nestec alguns relatórios, algumas análises de dados um pouco mais profundas, e a gente vê que os clientes têm dificuldades de tomar a ação baseado naquilo. Porque você não tem uma cultura de análise de dados e de data-driven decision, né? Que é você decidir a partir dos dados. A gente tem muito uma conduta, em geral, assim, ainda na gestão hospitalar, de decisões muito, assim, longe de serem custo-efetivas, de serem realmente baseadas em dados. Aí você pergunta para o cara, tá, mas por que você gastou 1 milhão em equipamentos nisso aqui? Não, porque vai ser melhor, porque vai ajudar. Tá, mas qual é o retorno de investimento sobre isso? O que isso realmente vai mudar? Qual vai ser o desfecho que vai melhorar? E esse desfecho que vai melhorar, ele tá bom, tá ruim? Como você falou, para o seu hospital, esse indicador precisa ser melhorado? Ou ele já está adequado para o seu hospital? Essas comparações, esse benchmarking, cara, a gente não tem dados na anestesia, não tem dado cirúrgico para definir isso. Até eu estava numa discussão recente com o Diógenes, vendo na literatura o que é um hospital de grande porte. É baseado no número de leitos. Cara, um hospital de grande porte que faz cirurgia de pequeno e médio porte em paciente ASA 1 e 2,
não pode ser comparado com um hospital de câncer ou um hospital cardiovascular, que tem o mesmo número de leitos. Não faz o menor sentido esse tipo de comparação. E nem mal essa a gente consegue fazer. Então, se olhar a mortalidade no hospital que você tem cirurgia cardíaca, é diferente de um hospital de uma maternidade, de um hospital de cirurgia ambulatorial, que o pernoite é a exceção. Então, só que aí o dado ele precisa de mais dado para virar conhecimento, precisa mais dado para nos dar insight para a tomada de decisão. E esse ciclo, a gente está ainda muito inicial nesse ciclo de captação, de gestão e de análise de dados. Só para ter uma ideia, né, cara? Eu acho que eu já falei isso, tem em todos os episódios, né? Uma hora de anestesia gera mais dados do que uma semana de internação do paciente. Aí a gente pega por outro lado, cara, um smartwatch, ele pode gerar até 2 GB de dados num dia, balançando ali no seu pulso, cara. Como que nós vamos gerenciar essa complexidade enorme de dados, cara? Porque a hora que você começa a criar uma base de dados grande, você tem que ter capacidade de análise, você tem que ter equipes treinadas para análise, tem que ter pessoal de ciência de dados, o que é difícil, são profissionais com grande especialização, são profissionais caros e que dão resultado. Mas a gente tem um ciclo muito grande ainda entre começar a captar o dado, fazer realmente a adoção, a transformação digital, a adoção digital, para gerar a nossa grande base de dados, para daí a gente começar a ter as discussões de benchmarking, data-driven decision. Isso está chegando cada vez mais próximo. E é esse caminho que a gente acredita que vai nos levar à redução de desperdício, redução de variabilidade de cuidado, que é a gestão de indicadores, melhoria de indicadores baseado na realidade de cada um dos hospitais. A gente lançou agora o Observatório Nacional da Anestesia de Valor, que a gente lançou agora há pouco, cara, com dados inéditos no Brasil, e dados de 300 mil anestesias. Cara, nunca se teve uma base de dados desse tipo. E ali tem alguns indicadores. Aí você pode dizer, cara, ó, a minha pontualidade aqui do meu hospital tá boa, tá ruim, baseado na média. Mas aí a gente tem que ir para o refinamento, né, André? De novo, um hospital oncológico, um hospital cardíaco é diferente de um hospital oftalmológico. Né? Pontualidade, tempo, turnover de sala, ociosidade, uma limpeza de uma sala numa cirurgia de grande porte para uma limpeza de sala numa cirurgia limpa de pequeno porte, cara, é 5 vezes maior, ou mais até. Então, a gente vai precisar depois de mais dados sobre qual é o perfil do hospital, qual é o tipo de cirurgia, para a gente ir granulando essa informação para tomada de decisão em cada um dos nossos hospitais, né? Eu acho que a gente está muito longe ainda de fazer uma virada cultural. E eu acho que, de certa forma, a gente só tem como acelerar isso ainda. E eu digo isso voltando àquele ponto que eu estava falando sobre a questão educacional. Eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas do centro de treinamento em anestesia e tentar propor, via nossa sociedade de anestesia, alguma coisa assim, que a gente tenha mais módulos nas residências médicas dessa questão relacionada à gestão. Eu vejo que o anestesista ele também precisa ter uma formação melhor disso, porque senão ele vai ter posições muito enviesadas daquilo que é daquilo que ele tem que fazer. Porque olha só, quando o cara ele não consegue enxergar fora da caixa, ele pega uma ferramenta como essa que é disponibilizada pela Nestec
E ele, independente do que aconteça na cirurgia, o resultado que vai ter lá vai ser o resultado muito parecido a todas as outras cirurgias que ele fez. A pressão não vai variar tanto, ele não vai colocar a dose real das coisas que ele fez, porque ele acha que as pessoas podem entender que aquilo foi um exagero. Ele vai estar tão preocupado com o que as pessoas podem pensar de como foi a anestesia dele, no aspecto ético, etc., que ele vai se fechar para qualquer outra informação de outras coisas, e isso pode gerar dados errados. Né? Ou seja, olhando por esse lado, né, de que se a gente não tratar culturalmente, a gente corre um risco de geração de informação equivocada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é as pessoas que vão fazer, que vão ser os cérebros dessas coisas, né, que vão ser os chefes de serviço, que vão ser o centralizador dessas informações, não vão ter capacidade de criar os melhores indicadores para aquele serviço, porque é aquilo que a gente está falando. Cada local vai ter que sofrer a sua particularização, né? Em torno da média, para saber o que aquele hospital está longe ou está, etc. Ou seja, eu penso que a gente só vai ter como cobrar melhor qualquer coisa da força que nos paga. Estou falando dos recursos, dos materiais, dos equipamentos, da remuneração, fazer a coisa acontecer e a ponto de valorizar a especialidade, a ponto da especialidade dar o que for melhor, a ponto de haver uma concorrência ok dentro da especialidade, porque está rolando dinheiro ali dentro. Nisso, os melhores profissionais que estão dentro das faculdades vão se interessar por aquilo, e aí a concorrência vai estar grande, a ponto de que isso se torne algo fundamental para a especialidade, e aí a gente consegue promover todo esse salto de valor que a anestesiologia podia dar para a sociedade, por exemplo. E aí, eu acho que a gente, então, teria que procurar, por exemplo, nossa sociedade, para debater esse assunto. Porque, muitas vezes, eu acho, Jorge, sinceramente, que a gente fica em torno de certos temas que são importantes, mas não são fundamentais. Que é algo de um filigrana extremamente exagerado e longe. Coisa que é importante que o anestesiologista saiba, mas é muito menos importante, considerando aquilo que eu estava falando sobre ética de responsabilidade, porque você vai lidar, se você tiver uma boa capacidade de saber lidar com número, saber lidar com gestão, você vai conseguir proporcionar, como anestesiologista, muito mais benefício do que se você souber determinadas filigranas que foram criadas ou são estudadas, mas no sentido de hipervalorizar certas coisas, de tornar algumas coisas muito complexas. E aí eu não vejo tanto sentido nisso. Eu acho que, por exemplo, antes de começar a estudar, estou pegando um exemplo aqui, né? Mas isso serviria para qualquer capítulo de livro que é muito estudado na residência, vai? Ao invés de você pegar, vamos falar, sei lá, de bloqueios. Ao invés de você focar em fazer com que o residente saia sabendo fazer 10 tipos de bloqueio, é muito mais inteligente, como resposta à sociedade, que ele saia sabendo fazer um 4 bem feito, e o restante desse tempo que ele ficou estudando e tentando brigar para saber isso, e que ele é o melhor daquela turma porque ele sabe fazer aquele bloqueio que ninguém mais sabe, era melhor que ele pegasse essa capacidade dele de estudar coisas e colocar ele para estudar gestão. Sinceramente. Porque eu vejo que não vai adiantar a gente, sem saber número, chegar, por exemplo, para um gestor hospitalar e falar para o gestor hospitalar assim, olha, eu preciso que você adquira este monitor ou este fármaco, porque isso é bom para os pacientes em função disso ou daquilo. Não é assim que funciona. Hoje, a compra de coisas melhores, elas acontecem ou por conta de pressão,
o grupo de anestesia vai lá, faz carta, fala que vai parar, aí todo mundo tem medo da anestesia, porque a anestesia sem anestesia nada funciona, então o cara vai lá por pressão, compra, mas há muito contragosto, ou se não, porque tem alguém da anestesia que está, vamos chamar de infiltrado dentro da gestão hospitalar, coisa assim, e aí o cara acaba determinando na caneta. Muito raro, para não dizer impossível, que essas compras elas sejam feitas, vamos dizer, de uma forma sistemática, a partir de números. Ou seja, isso só falando só de compra de equipamentos, coisas assim que melhoraria o bem-estar da nossa especialidade. Agora, se a gente for extrapolar esse pensamento para tudo aquilo que a gente poderia oferecer dentro de um hospital, cara, essas informações que elas vêm de uma anestesia, elas poderiam, por exemplo, servir para chegar para o Ministério da Saúde, por exemplo, e falar assim, olha, não invista tanto nisso, não é isso que precisa. Isso aí vocês estão investindo, não está adiantando porcaria nenhuma. Você tem que investir nisso. E o que a gente está falando é de dinheiro pesado, é coisa grande demais. Ou seja, aí tem a ver com aquele começo que eu estava falando, que o nosso nome é um nome que não é bom. Por quê? O anestesiologista, de fato, ele teria que ser o gestor da esteira de produção do hospital, ou seja, dentro da ética de convicção dele, relacionado a casos mais particulares e individuais. Ele tem a ética de responsabilidade dele, que talvez seja das especialidades que eu conheço, sim, tirando o pessoal da epidemiologia, a medicina social, medicina preventiva, né, que lida com grandes coisas, medicina do trabalho, né, que lida com muito essa questão de ética de responsabilidade. Saindo fora dessas, a anestesiologia seria a especialidade mais ligada à clínica, que mais poderia dar valor nesse aspecto, por conta de todos esses indicadores que podem ser gerados. É impressionante. Quando aqui no Espírito Santo, até assim, já era para eu ter feito isso no começo do podcast aqui da nossa conversa, eu sou presidente da cooperativa, a cooperativa fez um contrato com a Nestec para que a cooperativa, de forma geral, para o estado do Espírito Santo inteiro, ter a possibilidade de utilizar a ferramenta do AXREG, né, que seria a ficha de anestesia no modelo, numa forma digital, que traria todos esses benefícios, né, para quem nos ouve. Impressionante. Quando eu fui explicar isso, eu acredito que todo mundo que está ligado com a Nestec, com venda e compra, não só como essa empresa, mas para outras que lidam com informação a partir do ato anestésico, cara, uma grande dificuldade em fazer com que o gestor, o cara que é gestor, os gestores dos hospitais, etc., eles entendessem qual era o valor daquilo ali. O cara olhava e entendia, a princípio, que o benefício único que ele teria seria que ele não teria mais aquela ficha de garrancho. Esse era um ponto. Outro ponto era que era uma intenção de alguns hospitais de sair do papel e ir para um prontuário 100% digital, porque ele tem uma meta lá da acreditação, etc. Ou seja, ele não está nem preocupado com a... Olha, pouquíssimos alcançaram, para ser bem sincero, o que poderia vir, né, disso. E por mais que a gente chegue, explica, ainda eu acho que tem uma grande dificuldade em entender o alcance que isso pode ter. Porque dentro de possibilidades não combinatórias, que vêm de uma ficha de anestesia, sem pensar em nenhuma possibilidade combinatória entre as informações. Vamos pensar só, naquele paciente que entrou para a sala de cirurgia, que hora que ele estava agendado e que hora que aquilo começou. Isso não é algo combinatório. A gente está falando de ociosidade de sala, né? de troca de sala, enfim, tem a ver com critério de eficiência diretamente, mas não é nada combinatório. Cara, beleza. Traz uma informação bastante enriquecedora aí para os hospitais. Já dá um salto se o pessoal conseguir usar isso de uma forma inteligente. Vamos pensar em outra coisa não combinatória, preço de fármaco, uso de gás, né? Quantidade de vezes que o paciente que tinha
uma informação que iria para uma solicitação prévia de ir para UTI ou de sangue, quantas vezes foi de verdade, quantas vezes não foi, para fazer um balanço, para mudar um pouco aí a quantidade de overbooking de modo seguro que os hospitais podem fazer. Existe técnica para fazer isso. Isso sem falar nada combinatório. Agora, vamos pensar na capacidade combinatória que você pode ter entre todas essas informações. Você combinar, por exemplo, as informações daqueles caras que não precisaram de UTI, que tinha solicitado UTI e que a cirurgia começou tarde. Será que tem a ver? Você está falando de naturezas tão diferentes? Tem a ver. Porque, às vezes, o pessoal começou essa cirurgia tarde justamente porque estava todo mundo esperando aquela vaga de UTI liberar para ver se não tinha alguma coisa. Ou seja, a partir de combinação de variáveis, e aí o céu é o infinito. É só lembrar lá do ensino médio, aquela questão lá de análise combinatória, aqueles números de Newton, você fica doido com a quantidade de possibilidades que você vai ter. Ou seja, seria, hoje, talvez, utópico a gente acreditar que em 2, 3 anos a gente vai ter isso. Mas a gente tem que começar de algum caminho. Eu fiz isso aqui no Espírito Santo. Eu fui muito criticado, né? Inclusive, eu sou até hoje. Por quê? Porque a gente tem uma taxa de utilização da ferramenta muito baixa. Eu comprei para todo mundo. E por que eu comprei para todo mundo sabendo que ia ser baixa? Porque é assim que começa. Se eu não começar por algum lado, se eu não começar por algum meio, o negócio não vai. Aí, aquele cara que é o mais antigão, aquele cara que é completamente avesso a coisas modernas, ele já começa a olhar o iPad do colega e vê que ali tem uma palavra cruzada que dá para ele jogar, por exemplo. E aí ele já se interessa pelo negócio, pergunta como que é. Na primeira vez ele vai ficar maluco, não vai querer usar. Na terceira vez ele já vai achar fácil. O outro colega que é da mesma idade mental, nesse caso, né? A idade no sentido de procurar coisas novas, etc. Um cara que não tem a ver com a idade que está no documento do cara, né? Existe uma relação, mas não é isso que determina. Mas um cara com essa mesma idade mental aí vai olhar e vai falar, pô, se fulano está fazendo, eu também vou fazer. E aí vai começando. Eu estou muito devagar aqui ainda, mas é aquela história, né, que eu falei, né, e é uma coisa que eu falo isso para as pessoas, né, para defender a minha postura aqui com essa questão de ter essa ferramenta para o estado inteiro, que é aquela, né, que quem me ouve falar disso vai até estar cansado, falou, cara, eu já ouvi você falando umas 10 vezes isso, mas se a gente pudesse voltar no tempo, antes do momento da compra, da criação dos telefones celulares, e alguém fosse te vender uma ação da Apple, cara, você ia pegar e ia vender tudo que você tinha, né, o que você teria na ocasião para comprar aquelas ações. Você sabe que o futuro é aquilo, né, cara? Porra, sim. No nosso caso, não tem a menor dúvida de que isso é o futuro. Então, assim, por mais que isso demore anos, a gente tem que comprar o nosso espaço na janelinha. É por isso que a gente está fazendo isso aqui no Espírito Santo, para começar com essa pegada. Mas eu estou começando a pensar, sinceramente, que nós vamos ter que introduzir isso na parte educacional. E eu não vejo como ir mais rápido. Até porque é o básico, né? Se não for para a educação, não tem muito jeito. Isso serve para qualquer coisa, a gente pode extrapolar isso para qualquer outro assunto. Educação é primeiro mesmo. Então, eu acho que pegar os residentes lá no começo e falar assim, pessoal, nós vamos mudar aqui. É claro que isso deveria acontecer de uma forma central, né? Vindo lá da nossa sociedade, etc. Mas eu acho que vale a pena essa conversa. Em vez da gente ficar estudando essas coisas todas, até porque você estudou todos esses bloqueios, mas quando você chegar lá no hospital que você vai trabalhar, não vai ter ultrassom, não vai ter como você usar esse bloqueio todo que você aprendeu. Cara, sim. Eu terminei a residência de anestésio em 2004, em São Paulo. Eu fazia gestão, etc. Depois de alguns anos, eu vim para o Espírito Santo. E chegando aqui,
não tinham as coisas que eu tinha quando estava na residência. Né? Isso só foi chegar depois de um belo de um tempo. É porque São Paulo é mais rico, o Espírito Santo é mais pobre? Pode ser. Ou talvez a questão cultural de um lugar para o outro. Não vem ao caso. A questão toda é que muitas das coisas que eu estudei na residência, eu só fui conseguir aplicar aqui no Espírito Santo depois de 10 anos. Ou seja, talvez fizesse muito mais sentido se todos nós, a minha geração toda, tivesse tido um belo de um treinamento em gestão, e aí a gente teria mais capacidade de chegar para as pessoas que compram as coisas e explicar essas coisas, e aí sim eu poderia depois ter estudado essas coisas que eu estudei lá atrás, até porque quando eu fui aplicadas, elas já estavam antigas. Eu tive que estudar tudo de novo, até porque estava tudo novo. Ou seja, já era diferente tudo. Eu acho, sinceramente, que a gente tem que ir para a parte educacional. Puxar uma reunião com a SBA e ir para cima. Ô, André, vocês foram a primeira cooperativa a contratar a Nestec para a cooperativa. Cara, quais estão sendo, né? Porque isso é um processo contínuo, né? As dificuldades de usabilidade, assim, cara, e o que vocês estão buscando de soluções, assim, para esse tipo de dificuldade, para aumentar o uso? O que vocês têm, assim, no futuro nesse aspecto, cara? Olha, o que mais atrasa, no meu ponto de vista, é a danada lei do menor esforço. Em vez do cara comprar um iPad, ter que aprender algo novo, só de ter que fazer um login, só de ter que, sair um pouquinho da caixinha, ao contrário, ele pegar uma ficha, fazer aqueles passarinho, um do lado do outro, aqueles passarinho tudo igualzinho, os passarinhos em cima e embaixo. Ninguém olha para aquilo ali. Ninguém dá nenhuma... Ou seja, o cara vai ter a tendência de não ir atrás de aprender novas coisas. Até porque o nexo causal, a causalidade, a relação entre ele aprender a fazer isso e, no final, gerar dinheiro para o bolso dele está muito distante. Ele não consegue enxergar isso tão rápido. Por mais que a gente explique, não funciona assim. E aí, o que a gente está fazendo aqui? Né? E a gente vai começar mais em 2023. Por quê? Por que 2023 é um ano mágico aqui? Né? Porque nós vamos ter licitações. E aí a gente fez um acordo com o Estado de que nós cedemos, né, o Anestec para o Estado. Só que o Estado estava com outras questões, e eu entendo isso, questões políticas, acabou de trocar secretário de saúde. Aqui o governador ele foi reeleito, né, mas sempre tem uma mudança, né, na casa e tal. O secretário de saúde que estava, ele foi mais para outras funções políticas, mudou o secretário de saúde, ele está pegando mão, né, da casa, etc. Inclusive, a gente ainda não conseguiu marcar uma reunião para demonstrar isso para o cara. Eu acho que vai dar legal, porque é um secretário de saúde que vem do lado não médico, né? Tem os problemas disso, é claro, mas eu acho que tem as partes que são vantajosas e eu enxergo que isso poderá ser uma, né? Então, o ano de 2023 vai ter as licitações todas, e aí a gente vai ter um porquê, fazer um marco disso que eu vou te falar, né? Que é respondendo a pergunta, o que a gente entende que devemos fazer. Considerando, então, que a questão é vencer a barreira cultural, né? A gente vai conversar com os diretores de hospital. Já começamos a fazer isso, com a grande maioria, se não todos aqui, dos hospitais públicos da Grande Vitória. E o pessoal entende e concorda. Só precisa passar esse momento aí que está acontecendo e eles entendem e concordam em fazer o quê? Uma espécie de registro híbrido. Então, o que seria? Eles vão aceitar que, por um tempo, alguns anestesiologistas façam a ficha de anestesia no papel. E que papel que seria esse? O papel padrão da
a Nestec. Então, é como se a gente pegasse uma ficha de anestesia da Nestec e imprimisse ela sem nenhuma informação. E imprimisse várias. Para tudo estar do mesmo padrão. Né? E aí as pessoas que não têm iPad vão fazer ainda na munheca, na caneta. Que no começo vai ser a imensa maioria. E o restante que já tem o iPad, que já está usando em algum hospital particular, etc., que não são poucas pessoas, são poucas pessoas quando a gente fala comparativamente com todos os anestesistas do Espírito Santo. Aí é muito pouco. Mas quando a gente fala em número absoluto, não é tão pouquinho assim. E essas pessoas, elas vão para os plantões da cooperativa. E aí, como vai ser híbrido, aquele cara que já vê uma vantagem em fazer, achar mais fácil, ele já está lá com o iPad, é só abrir e fazer na mão, e quem está nos escutando aqui e que tem alguma dúvida, saiba uma coisa, na primeira vez que você fizer, você vai ver que, de fato, quando você fazia na mão era mais rápido. Na segunda vez, você ainda vai achar a mesma coisa. Quando você estiver lá na quinta, entre a quinta e a 15ª, aí depende da sua velocidade, né, da sua capacidade, você vai ver que ficou mais fácil fazer daquele jeito. E você vai se sentir mais protegido, por mais lambão anestesista que o cara seja. Ele vai gostar mais desse modo de fazer. E aí, nós entendemos aqui, então, que essa forma híbrida vai começar a abrir os espaços. Eu lembro, eu sou um cara muito adepto de tecnologia, mas eu lembro, por exemplo, que entre meus irmãos, esposa, pessoas próximas, assim, eu fui o último que adquiri um telefone smartphone lá no passado, né? Os primeiros que saíram. O meu ainda era de flip, porque eu achava aquilo tão simples, tão mais fácil, só abrir e tal, já tá falando. Eu achava muito complexo, muito caro, né? Mas eu sabia que o dia que eu aprendesse, que eu pegasse na mão e tal, eu não ia trocar nunca mais. E é exatamente o que aconteceu. A brincadeira que eu escutei aqui um dia desses, aqui no Espírito Santo, e um dos hospitais que usa mais, né? Foi o anestesista falando um para o outro assim, cara, isso é igual carro automático. Você já teve carro manual? E o cara falou, já. Eu imagino que o seu carro hoje seja automático, o cara é automático. Você compraria um carro manual de novo? Claro, se não fosse um Porsche, né, um carro desse assim, de você velocidade, mas um carro para você andar na cidade, você compraria um carro manual? O cara falou, não compraria. E o cara falou que era a mesma coisa. Eu achei interessante esse ponto de vista, porque tem muito a ver com a cultura. Então, considerando essa lógica, a gente vai fazer agora para 2023, muito embora a gente já propôs isso, a gente só não conseguiu andar por conta dessas circunstâncias que são alheias à nossa vontade, mas a gente deve fazer isso agora para 2023, para o segundo semestre, que é quando nós teremos contratos novos com todos os hospitais aqui da rede pública. E aí, estando na rede pública, aí vai estar, no nosso caso, quase a totalidade dos anestesiologistas que estão aqui, eles são da cooperativa e quase a totalidade faz algum trabalho na rede pública. E aí vai estar mais simples de chegar no privado, até porque o privado é aonde nós temos interesse de entrar. Por quê? Porque a Nestec, dentro de todas essas vantagens que há também a vantagem relacionada a uma facilidade de faturamento. E a cooperativa, quanto mais faturar para os privados, melhor ela vai atender o público, porque vai entrar dinheiro de outras localidades por um custo fixo que não vai precisar ser aumentado. Nisso a gente consegue diminuir a nossa taxa de administração do público e melhorando, portanto, o próprio recurso do anestesista, que seria uma das principais funções da Copanest, e outra que é a melhoria aí da sociedade, né? Considerando o lado cooperativista em sua essência. Então, essa seria a nossa estratégia. Perfeito. Você já teve alguma situação de você levar os dados que vocês têm a partir de agora para alguma discussão com algum gestor e que você mudou uma discussão assim a partir do que você tinha na mão ou mostrar dados que
que os gestores do hospital eles não têm, porque a gente tem alguns clientes que nos trazem esses relatos, né? Mas daí em instituições específicas, né? Você acaba tendo a cooperativa, como atende vários hospitais, você tem não só dados de hospital específico, mas você ainda consegue relacionar com outras instituições que vocês atendem. Sim. Todas as conversas nossas, elas, desde a primeira, elas foram relacionadas a informações. É claro que as primeiras não foram em informações que nós mesmos coletamos. A gente precisou do apoio da Anestec, né? Que pegou informações de forma geral, né? Obviamente mantendo toda a questão do sigilo, etc. Mas informações que eram boas o suficiente para que brilhasse o olho dos gestores, né? Então a gente, desde as primeiras conversas, a gente já fazia assim. Atualmente, uma coisa que tem dado certo com coisa que a gente mesmo faz é simplesmente chegar para as instituições, porque elas não vão pagar para ter a ficha de anestesia, né? Se ela quiser outras informações, a empresa vai lá e faz o contrato com a Anestec, etc., né? Mas para ter anestesia com aquilo, eles não precisam de pagar nada, porque a cooperativa já fez esse trabalho. Mas uma coisa que tem dado algum resultado é a gente pegar uma ficha de anestesia feita naquela instituição e pegar uma ficha de anestesia de outra instituição e mostrar a diferença de uma para outra só no visual. E por que só no visual? Sem falar de outras informações. Porque eu preciso, a princípio, que o cara aceite, em primeiro lugar, a modalidade híbrida. Então eu falo para o cara, olha, você vai trocar uma pequena porcentagem dessas fichas aqui, e mostro aquele garranchão, por essa aqui, e mostro aquele PDF bonitão, né? Por mais que ainda seja em PDF, ainda está impresso, etc. E depois eu mostro o final. Depois que todo mundo... Se você me ajudar nessa batalha da transformação cultural, nós vamos chegar até essa informação aqui. Eu sozinho não vou conseguir. Você tem que me ajudar, e o primeiro passo que eu entendo é essa questão aí de você aceitar esse mecanismo híbrido. Então, a gente usa mais os dados dos outros para mostrar qual é o final, né? Olha só onde dá para chegar. E os dados de primeiro, olha só que você já sai ganhando agora. Você já sai ganhando que você não vai pagar nada para ter uma parte das suas fichas de uma forma que você consegue se defender no tribunal caso aconteça alguma coisa e você seja acusado e você tenha que entrar como corresponsável por ser diretor técnico ou por fazer parte da instituição, enfim. E é isso que a gente tem feito, né? E ainda você ganha em redução de tempo de faturamento, né? Porque o material, o medicamento que foi usado fica de uma forma sempre legível e no seu lugar específico. Então, a hora que o cara vai faturar, que ele tem que fazer aquela conferência para ver se está no registro ou não, cara, é fácil de achar. Não dá para dizer o mesmo da ficha manual, que às vezes, sei lá onde que o cara escreveu, que ele usou aquele material, aquele medicamento, o que ele escreveu, de que jeito. Então, a gente tem vários clientes contabilizando a redução de hora pessoa de faturamento por dia. Essa redução, em alguns clientes, chega a ser até 2 horas por dia, a menos de tempo da equipe de faturamento só de faturamento de materiais e medicamentos da anestesia. A questão, e eu acho que isso que eu vou falar agora aqui, eu acho que é algo diferente estou supondo, tá? Para os convidados que são chamados, etc., se são clientes ou não. Porque uma coisa que eu vejo os principais clientes da Anestec, a gente olha lá, né, os nomes e tal, são aqueles hospitais mais legais. São os caras que mais estão querendo reformar as coisas e fazer o negócio direito. E aí o cara está pensando direito
e ele não está pensando com cabeça de bombeiro, de apagador de fogo, está pensando com cabeça de pedreiro. Vou construir, né? E constrói. Aqui, como eu fui pelo caminho de trás, eu estou pegando muito mais cabeça de bombeiro. Mas muito mais. Então, é um pessoal que vive situações das quais esse tipo de conversa, muito embora tenha sido as primeiras coisas que eu pensei, que eu falava. Até porque eu aprendi muito com vocês, né? Porque vocês vendiam essa ferramenta e eu perguntava, e como é que vocês fazem para vender? E vocês me falavam. Só que aquela história, o cliente que procura a Nestec, geralmente é aquele hospital legal, corpo clínico legal. Os anestesistas, eles combinaram, beleza, vamos. Tem aqueles que são mais reticentes, que não querem, etc., mas foram convencidos. Aqui eu estou pegando 400 caras, que a grande maioria não quer, chegar nos hospitais que são os mais, desculpa a expressão, mas os mais pé sujo, e botando ali, sabe? E aí eu tive que mudar um pouco a estratégia. Eu tive que ir para o lado da legalidade mesmo e falar assim, olha, com essa ficha aqui você está ferrado, com essa aqui você não está. Porque o cara não está preocupado, infelizmente, tá? Com as informações assim e tal. Ele sabe que aquilo é importante, ele sabe que aquilo é o futuro, mas ele não consegue enxergar valor para aquilo agora, porque ele está apagando tanto incêndio ao mesmo tempo que se você falar para ele que vai diminuir o faturamento, ele vai falar assim, cara, isso aí é problema das meninas do faturamento lá, qualquer coisa a gente contrata mais uma meia dúzia aí do pessoal que saiu do ensino médio aí, que precisa... Eu pego mais... Ó, uma coisa que eu escutei uma das primeiras conversas, o cara ele falou assim, não, mas isso aí a gente contrata para o faturamento, a gente contrata o pessoal do Jovem Aprendiz. Falei, cara, mas falou, não, isso aí é função social do hospital, a gente bota os caras para conferir esses códigos tudo, ficar correndo atrás. Falei, cara, mas bota eles para correr atrás de outra coisa. Cara, sim, eu não consegui fazer o cara parar para falar assim, você tem razão, beleza. E eu pensei assim, deixa eu tentar entender qual que é a dor desse cara. A agonia dele era assim, se bater o pessoal lá de uma fiscalização pior lá, mais pesada, esse pessoal que é que tem dos conselhos estaduais de saúde, que é feito por pessoas, aí tem padre, tem isso aí, que muitas vezes os caras vão olhar os hospitais, abre um prontuário, aí o medo do cara é alguém puxar, o que é isso aqui? Essa aqui, e o cara morre de medo disso. Teve um cara, inclusive, que eu falei com ele assim, você vai querer que o pessoal... E eu sabia o nome, que era o cara que era do Conselho Estadual de Saúde, que visitava aquele hospital. Você vai achar bom que fulano, né, que é o nome de um cara, puxar essa ficha aqui. Imagina ele puxando essa e puxando aquela. E isso funcionou mais, sabe? E eu acho que, muito embora, né, o cara saiba, e a gente também sabe que está lá na frente, a gente vai ter que começar muito do começo. Agora, eu também, sinceramente, acredito que em algum tempo, não sei quanto tempo vai demorar, a gente vai estar com tudo isso na mão aí e vamos fazer o cara acreditar. E aí os jovens aprendizes vão ter que aprender a fazer outra coisa, né? Isso aí. André, cara, o papo tá muito bom, a gente já tá chegando aqui quase 1 hora de conversa. E eu acho que essa é uma mensagem final que é importante em quase tudo, né, cara? A jornada, a maratona, ela começa com o primeiro passo, né? Então, às vezes, a gente precisa dar alguns passos, contornar algumas barreiras, né? E cada local tem as suas peculiaridades, né? Importante você reconhecer o que faz mais sentido em cada hospital, em cada instituição, qual é a melhor abordagem que você tem, né, em cada um desses caminhos. Nós dois que não temos dúvida nenhuma que o caminho é esse, o futuro é gestão de indicadores, é gestão de dados, e isso só vai ser possível através da adoção digital, e só que tem que começar, né? A gente na Nestec está começando, já temos muitos clientes, já passamos de 15% das instituições maiores aí utilizando, ou seja, esse processo ele está, acho que começando a tomar
tomar corpo, tomar velocidade, e eu acho que não vai demorar muito, não, porque as pressões superiores vão ser necessárias para que a gente apresente isso de maneira organizada. Eu queria que você encerrasse aí, desse um recado. Opa, mutou aqui. Pessoal da produção, depois apertei sem querer aqui. Então, André, se puder deixar um recado final para o pessoal, como se alguém quiser entrar em contato, como que ele pode entrar em contato com você, e uma mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo aí sobre esse assunto. Bem, se tiver alguém de cooperativa ouvindo e quiser entrar em contato, algumas entrarem em contato, eles querem saber como é que a gente está fazendo, etc., pode procurar pela Copanestes, pode me mandar um e-mail também, André Carnevale, como escreve, @gmail.com, fiquem à vontade. Eu acho que, como mensagem final, vale aquela noção de evolução ou revolução, sabe? Eu acho que as coisas, elas, invariavelmente, elas vão para o caminho certo, para o caminho do bem, né? A questão é que isso pode demorar mais ou menos tempo. Então, o tempo acaba sendo um fator muito importante nisso. Porque, por mais tempo que possa demorar, as coisas... As pessoas vão aprendendo, vai trocando as pessoas, e o próximo que entrar já vai ter uma capacidade de entendimento supostamente melhor, porque está vindo de uma sociedade com mais informação, porque chegou depois, enfim. E aí nós temos, então, duas possibilidades de ter melhorias. Uma possibilidade seria a da evolução. Então, que seria o modo natural, né? Vai melhorando, vai criando formas, né, daquilo tá, enfim. E nós temos também a revolução. A revolução é quando a gente faz algo não natural, né? A gente vai lá e chacoalha, quebra os ovos para fazer o omelete. No começo é aquele problema, né? Sai, você cria uma revolução, aí já se a gente for pensar nas revoluções pelo recall da palavra, né? É aquela que sai morte, né? Da morte, etc. Tal, e depois aparece uma grande vantagem para a sociedade no geral, né? Só pegar das grandes revoluções que aconteceram, né? Aquilo, talvez o que nós estamos hoje chegaria algum dia, mas se não tivesse sentido as revoluções, demoraria muito mais tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Dá para a gente esperar as coisas se acertarem. Lá na frente, as pessoas olharem, enfim. Mas aí, a quantidade de recursos que a gente perdeu, quantidade de oportunidades, seriam absurdas. Por isso que eu acho que a gente precisa de ter mente revolucionária mesmo. No sentido de quebrar o paradigma do modus operandi óbvio que se tem, falar, peraí, isso não é assim. Foi até pensando nessa questão de quebra de paradigma que eu estava pensando um dia desse sobre o nome da especialidade. Tem que mudar, né? Se a gente fosse gestor do anestesia, gestor do centro cirúrgico, para depois olhar para a parte individual, levando mais para frente, levantando mais o estandarte da ética de responsabilidade, neste caso, talvez seria um grande ganho que teríamos. Claro, parece ser um caminho que dá para trilhar? A princípio, não. Mas esse caminho da informação é um caminho que dá para trilhar. É um caminho que dá para a gente revolucionar de fato. A questão é, você pode ficar esperando que as pessoas do seu lado olhem para a tecnologia e falem assim, legal, vamos nessa. Ou você pode ir lá na casa da mãe dele, conversar com ela, fazer um bilhetinho, pegar na mão do cara e fazer ele pegar no aparelho. Pega no dedo dele e faz, olha só como é fácil. Eu estou disposto a fazer isso. A questão é,
quanto mais gente a gente tiver disposta a isso, mais rápido a gente vai chegar onde a gente quer. E onde a gente quer? Uma especialidade melhor para nós anestesistas. Por quê? Porque vai ser mais fácil de fazer anestesia, não tem dúvida. Vai ser mais fácil eu explicar por que eu preciso daquele remédio. Outro dia já faz alguns meses, né? Eu estava diante de um diretor hospitalar tentando mostrar para o cara que tinha que trocar as lâminas de laringoscópio. Entrou um cara na sala, atrapalhou a conversa, e esse cara era cirurgião. Não tem a ver com a especialidade em si, mas no caso era uma cirurgia do tórax. Ele entrou e falou assim para o diretor: olha, precisa de um finoqueto depois daquele lá, tá não sei o quê. E o diretor falou assim: tá bom, depois me passa a especificação. Falei, cara, olha só, eu tô tendo que fazer um malabarismo para você olhar e comprar o laringoscópio. E o finoqueto, ele só vai ter que fazer o papel e tá beleza. Isso tá muito errado. Ele falou, mas você quer que eu não compre o finoqueto dele? Eu falei, não é isso. Olha só onde nós estamos. Ou seja, se a gente não for gerador de informação, nós vamos continuar sendo uma especialidade sem protagonismo, e essa especialidade sem protagonismo é ruim para o doente. O doente sofre com essas lâminas de laringoscópio que não funcionam, com esse monte de monitor que está tudo quebrado, mas compra o melhor fio para o pessoal da cirurgia. Não é porque eu acho que não tem que ter aquele fio. Eu acho que tem que investir certo no que precisa. E o que precisa é o que a gente está falando, a gente protege, e ninguém melhor do que a gente para saber disso. A questão é, você não vai conseguir entrar na cabeça do gestor e fazer com que ele aprenda. Então não tem outro caminho que não seja da revolução. A gente tem que revolucionar esse aspecto e fazer com que as pessoas aprendam. Olha que assim, na gestão, eu sou contrário à revolução, eu gosto dessa lógica evolução e revolução, eu estou falando isso para quem me escuta, né? Eu tenho um aluno, né, que me acompanha em coisas de gestão, fala assim, o professor está falando coisa que é justamente o contrário do que ele fala. Neste caso, a revolução faz sentido, o que eu estou falando é da quebra do paradigma. Então, o que eu acho, como mensagem final, é melhore a sua especialidade. Pense com responsabilidade, não só na sua convicção. E quando você pensar na sua responsabilidade, o quanto que você pode ajudar com responsabilidade para a sua especialidade, no sentido geral, você irá no seu vizinho, ensinar ele lá na sala de anestesia dele, falar com ele, tentar convencê-lo a usar um sistema que funcione e que seja legal para isso tudo que a gente está conversando. Melhoria das informações, melhoria da gestão do centro cirúrgico, isso vai fazer uma sociedade melhor, mais produtiva. Não tem como encerrar melhor, cara, isso. Muito obrigado pela participação, obrigado pessoal que nos escutou até agora, e com isso encerramos aqui o nosso podcast Anestesia de Valor. Até o próximo. Muito obrigado. Obrigado.